Olá para todos, bem-vindos a mais um Por Dentro dos Ecrãs, pra gente falar hoje de Mulan, o filme que a gente já tá cantando bola desde que a gente começou a falar de Disney Plus aqui no canal, e quem tá aqui comigo pra me ajudar a destrinchar esse filme é minha amiga Duda Yamaguchi. E aí, Duda? E aí, Gui, então bora falar sobre esse filme polêmico que tá despertando aí várias críticas pelo mundo. Mulan estreou lá nos Estados Unidos há algum tempinho através daquele serviço de Premiere. Então eles alugavam o filme, pagavam um valor adicional lá no Disney Plus para poder ter acesso. Mas o filme chegou no Brasil finalmente no dia 4 de dezembro e sem custo adicional. Ué, Gui, você tá sem óculos? Terminou de quebrar, menina. Tô usando lente agora. Ah, tá, entendi. Bom, antes de mais nada, temos novidades. Se você segue a gente lá no @além dos ecrãs no Instagram, você já sabe que dia 20 acontece a maior premiação de todas, o ADE Awards. E até lá o nosso perfil vai estar cheio de conteúdo sobre essa premiação. Ao longo desse tempo a gente vai te explicar todas as categorias e te mostrar todos os indicados. Então não perde a chance de participar e ajuda a gente compartilhando com seus amigos que vão adorar participar também. Porque com mais pessoas votando, melhor fica a competição, não é mesmo? São 19 categorias para você votar e você já pode fazer isso agora clicando no formulário ou na descrição desse vídeo ou no link da bio lá do nosso Instagram. Melhor filme, melhor atriz de série, qual foi a maior decepção do ano, várias outras categorias cheias de indicados para você votar. E o resultado você confere no dia 20 de dezembro na nossa live especialíssima da premiação completa que vai rolar lá na Roxinha. Você sabe do que eu tô falando. Sem mais delongas, bora falar sobre a maior guerreira da Disney, Mulan. O filme produzido pela Disney vem aí nessa nova leva de live actions que ela tá fazendo das animações antigas que fizeram parte da minha infância e provavelmente da sua. Mas ao contrário de alguns outros, como o Rei Leão, que são bem mais parecidos com o original, esse aqui é bem mais uma reimaginação da animação de 1998, mas também da lenda de Rua Mulan. A diretora Niki Caro realmente tentou uma nova abordagem para esse filme, transformando ele num conto mais épico, mais dramático, tirando muita coisa que tinha da animação, que era algo bem polêmico em relação aos chineses, né? Estamos falando de uma lenda na China. Rua Mulan era uma lenda na China. Então você falar de lenda, de contos mitológicos lá do Oriente, mas na visão do Ocidente, porque é isso que a animação foi, né? Então toda estereotipada e mexendo ali com seres mitológicos e seres respeitados de uma forma um pouco desrespeitosa. Então teve muita mudança e a gente vai falar sobre tudo nesse vídeo aqui. E por falar na nossa premiação ADE Awards, todo filme que for um dos indicados de qualquer categoria vai ter esse selo aqui, indicando que ele faz parte. E Mulan está presente em mais de uma das categorias. Uma delas é Maior Decepção de 2020. Você concorda com isso, Duda? Por que ela tá lá? Olha, Gui, eu acho que faz sentido estar indicado, viu? Até porque esse filme simbolizou um mix de sentimentos enquanto eu tava assistindo, mas no geral eu acabei ficando bem decepcionada. Eu fui assistir o filme logo no dia 4 com baixíssimas expectativas, porque eu já tinha ouvido muita gente falar que o filme não era nada do que a gente esperava. E nada do que a gente esperava num sentido negativo. A gente já tinha algumas informações de que o live action não seria a mesma coisa da animação, seria bem diferente por conta dessa tentativa de honrar a cultura chinesa e de representar ela de uma forma mais respeitosa. Então, de cara, nada de Mushu e também nada de música. E pra mim, mesmo sabendo de tudo isso, foi difícil de engolir. Por não ter nenhum tipo de alívio cômico e nem a carga dramática que as músicas têm na animação, pra mim, o filme acabou ficando meio flat, sabe? Sem muitas nuances mesmo. Pra mim, acabou se tornando um filme lindo e épico de batalha, mas só isso. Pois é, o filme perdeu muito da sua essência original, né? Pra mim, o que a gente vê em 2 horas é um filme muito corrido, um filme que não tem tempo pra explicar seus personagens, pra explorar seus personagens. E a narrativa vai ficando meio linear, seguindo uma única linha de sem subir, sem descer muito, a gente meio que já sabe o que esperar, mesmo que a gente já tinha assistido antes, né? Eu acho que o filme perde muitas oportunidades realmente de explorar esses outros lados, principalmente esses personagens novos que foram adicionados, como a guerreira, né, a bruxa, e ter tirado personagens tão caricatos como o Mushu dá uma quebrada muito grande no filme. Ela tenta brincar com uma comédia que não é engraçada, mas eu já falo mais dos personagens. Quero saber o que você acha disso, Duda. Concordo com você.
você nisso aí, Gui. Logo depois que eu terminei de assistir ao filme, eu fui correndo assistir a animação. Até porque não dá, né, gente? A gente fala, não, você tem que ir com a cabeça aberta, assistir ao filme como se fosse algo diferente. Mas é difícil porque a gente tem uma base de comparação muito forte, que todo mundo ama. No caso, todo mundo ama aqui na nossa cultura ocidental, claro. Eu entendo totalmente essa ideia do filme querer ser algo diferente do original, querer ser original por ele mesmo. Porque isso é uma crítica recorrente que a gente vê em relação aos outros live actions da Disney, né? Do tipo Bela e a Fera e Rei Leão. Muita gente acaba criticando e questionando a necessidade desse tipo de readaptação se na verdade isso for só uma cópia do que a gente já viu. E eu acho ousada essa tentativa e legal até, mas na prática eu não acho necessariamente uma boa. Acho que já funcionou, eu gosto da nova roupagem que eles deram pro Aladdin, por exemplo, que não é exatamente uma cópia, mas mudam algumas coisas e tal, e eu acho interessante, mas nesse caso eu senti falta de várias coisas. A falta do Mushu pra mim é gigantesca, porque eu acredito que ele seja quase que o protagonista ali junto com a Mulan. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra... Claro, não no quesito importância e grandeza, do tipo ter salvado a China, mas ele aparece quase que o tempo todo no filme, ele tem falas super icônicas e a gente ama o Mushu tanto quanto a gente ama a Mulan, pelo menos aqui na nossa cultura ocidental. Eu sempre vou ficar frisando isso porque a gente tá falando da nossa vivência em relação à animação e não de alguém da China, por exemplo, claro. O filme animado, pelo menos na minha visão, é épico, trata a batalha de uma forma séria, mas não por isso deixa de ser engraçado. E eu acho que justamente por conta do Mushu, ele ocupava esse espaço de uma forma primordial. Ele era, né, o grande alívio cômico da obra e no caso o live action não tem ele e pra mim não tem nenhum tipo de alívio cômico assim. Eu acho que as cenas que tentam ser engraçadas, eu acredito sim que existiam algumas outras formas de trazer a comédia pro filme de uma forma respeitosa, mas que ao mesmo tempo trouxesse aquela essência que a gente sente da animação. O próprio grilinho, que em si não existe no live action, foi representado por um dos companheiros de batalhão ali da Mulan, que fala, né, que se auto-intitula como o Grilo da Sorte. Na hora que ele se apresentou como grilo, eu berrei. Eu achei que seria uma saída, assim, muito legal para trazer de uma forma diferente e nova a figura do grilinho que é tão icônica no filme original. Mas no decorrer do filme isso não acontece e esse personagem não é mais explorado do que isso, assim. Pelo menos na minha visão, não passou disso aí essa cena. E eu não curti, não achei que foi uma saída legal, acho que eles poderiam ter investido muito mais nisso, né? Nessa figura desse personagem como o próprio grilinho da sorte. E ao mesmo tempo, o Mushu tentou, né? Ele foi representado de certa forma como a figura da Fênix, que aparece ali para guiar a Mulan, como o próprio Mushu na animação. Se você não se lembra, a função do Mushu era ser o grande guardião ali da Mulan, da família da Mulan naquele momento. E a Fênix aparece pra Mulan no live action agora, toda vez que ela precisa de mais força. O que é bonito, a Fênix é muito bonita, porém não passa disso também. Agora a gente vai entrar no tópico que é quase que imperdoável pra mim, que são as músicas. Pra mim, assim, é meio que imperdoável, juro, não faz... Ai, pra mim não faz sentido, de verdade. Eu tenho um amor imenso pela trilha sonora de Mulan, eu acho que é uma das melhores trilhas da Disney, assim, de filmes de todos os tempos, acho maravilhoso. E não ver essas músicas lá realmente me deixou muito decepcionada. A gente tem uma referência à música clássica da Mulan, a Reflection, que é maravilhosa na animação e é tocada aqui no live action de forma instrumental e é muito bonita, a gente percebe quando ela toca, tem uma carga emocional ali, mas de modo geral as músicas foram literalmente esquecidas no churrasco e eu acho que isso perde muito, muito, muito da dramatização, da emoção que a gente sente ao assistir o desenho original. Como eu tava falando, os personagens zero de profundidade, são personagens com uma camada só. Alguns vão ser engraçadinhos, outros vão ser meio escrotinhos, mas tudo pra dar um sentido pro filme, um único sentido.
Eu só preciso daquele personagem pra aquilo. O personagem vai ser mal, o vilão vai ser mal por ser mal. A bruxa, como a Duda tava falando, que poderia ser uma que dá mais profundidade, não dá. Aqueles amigos dela servem só pra questão do homem e da mulher, né? Nós somos homem, nós somos másculos, masculinidade frágil. Eu só gosto de mulher assim, eu só gosto de mulher assado. Algo que era bem mais legal na música, né? Mas como agora não tem música, virou um diálogo bem cru, que tenta ser engraçado, mas... E tem o Shang, que é meio que o par romântico ali da Mulan, que é aquele que se apaixona pela Mulan e vai se apaixonando até pelas características dela enquanto ela se mostra como um homem, mas que poderia ser mais aprofundado, poxa, ficou muito rasinho o homem. Fala mais dele aí, Eduarda. Exatamente, Gui. O Shang foi um dos personagens que mais me chamou a atenção enquanto eu tava assistindo o live action. Inclusive, ele não se chama Shang no novo filme, porque eu acho ele muito pouco explorado nessa nova adaptação. Na animação, a gente sabe um pouco mais sobre quem ele é. A gente sabe da origem, né? Que ele se tornou o comandante ali daquele batalhão, as suas motivações, o que ele quer com aquelas pessoas que ele tá treinando, né? Inclusive, outra mudança, né? Não sei se vocês se lembram. No filme original... o batalhão era, tipo, horrível, assim. Ninguém tinha nenhum tipo de preparo. E o Shang é que começa a motivar aquelas pessoas a realmente treinarem e a fazerem um bom trabalho, se esforçarem. E tem aquela cena maravilhosa, inclusive, da Mulan, que ela sobe ali naquele mastro, não sei o que é, que não tem no live action e eu acho perfeito. E a música, aquela música, gente, é perfeita, sabe? Corremos rápido como... não precisa por isso. Mas eu amo. A cinza de um tufão. Não, errei, não sei. Que a luz no luar nos inspiração. Nesse filme, então, ele não é um superior, ele é um soldado igual todos os outros. E a história dele acaba ficando de lado. Pelo menos na minha opinião, assim. A gente não sabe muito sobre ele. Ele é só alguém ali que tem um tipo de conexão com a Mulan. E também no final, eles acabam nem explorando a relação dos dois. Então, fica nisso, entendeu? Outra coisa que aí me incomodou bastante foi a questão do Chi. Ou o Gui me falou que talvez seja Ki pra quem assiste Dragon Ball. Mas eu entendi que é Chi ou Chi. O Chi, Chi, não sei exatamente, é uma força, uma energia vital que existe e está presente na cultura chinesa e foi incorporado nesse filme como algo que sempre existiu dentro da Mulan, mas não era explorado por ela ser uma mulher e tal. Eu entendo que o Chi não é algo como um superpoder, mas, na minha opinião, eu acho que o live action realmente tratou essa energia como algo nesse sentido. E acabou tirando uma das coisas que eu acho mais importante da animação original. A força da mulher guerreira e o esforço da Mulan. Eu entendo e gosto dessa decisão de trazer o Chi, de trazer algo que faz parte da cultura chinesa, principalmente nessa tentativa do filme de tratar sobre isso de uma forma mais respeitosa. Mas eu realmente acho que isso acaba tirando um pouco da força, do empoderamento que a Mulan passa e passou para tantas mulheres que assistiram a animação de 98. Ou seja, a ideia de que qualquer mulher pode ser uma guerreira e que com o esforço ela pode salvar vidas, pode até salvar uma dinastia. E eu acho também que acaba perdendo um pouco da identificação com a personagem, porque no final a história do live action acabou se tornando a história de um escolhido que vai salvar o mundo e não a história de uma mulher que salvou a China. E aí entra também a outra questão lá da outra vilã que foi introduzida no filme para tratar também sobre essa questão do Chi. E eu não comprei muito isso não, sabe? Não curti. Acho que foi muito mal desenvolvida essa personagem que a gente nem conhecia. Acho que ela foi importante pra aquela cena em que a Mulan começa a se entender mais, entende que ela pode, que ela é capaz. Foi um diálogo muito bonito, a ideia de que também você pode fazer o que você quiser com o poder que você tem, você faz as suas escolhas, mas, sabe? Vou falar na bruxa, vamos falar de efeitos especiais. Os efeitos dela não são de todo ruim, tem algumas cenas de transformações dela aqui, manipulação dos poderes dela ali, que são até legais, mas a gente não tem muito disso no filme. O filme teve uma produção caríssima, mas parece que eles usaram realmente mais esse dinheiro pra montar o cenário, montar os figurinos, que realmente é a parte mais linda e épica desse filme. Em compensação, os efeitos visuais teve umas coisas que eu realmente não gostei de nada, que são principalmente os movimentos da Mulan, né, quando ela vai mostrar que ela se movimenta melhor que um soldado comum. O filme tenta ser um pouco mais puxado pro real, mas esses movimentos dela são muito pouco realísticos, porque eles dão uma aproximada e
um foco e você dá pra ver que aquilo lá é tudo... não é natural. E mesmo que essa fosse a proposta, eu sinceramente não achei uma proposta muito interessante. Fica um efeito meio de zoom aqui dos lados, meio desfocados. Eu não achei muito bonito, não. Mas eu acho que a gente já tá reclamando demais e tá na hora da gente falar um pouco do que a gente gostou desse filme. O cenário e a fotografia do filme são impecáveis. As cenas são muito bonitas e ajudam a compor essa atmosfera do filme, o cenário, o local e tal, de onde ele se passa. É realmente muito lindo. E sem falar dos figurinos maravilhosos que, inclusive, estão indicados na categoria de melhor figurino do ADE Awards. Mas conta pra mim, o que te surpreendeu aí, Gui? Não tem como. Figurino, a fotografia, os cenários... é muito lindo. Eu acho que vocês nesse pouco tempo aí que estão me conhecendo já devem ter percebido que eu tenho uma paixão imensa pela cultura oriental. E ver aqueles cenários, mesmo que eles não estão historicamente muito corretos, porque eu não sou muito estudado da cultura oriental, mas pelas pesquisas que eu vi, eu acho que algumas casinhas ali, algumas construções não são daquela época em que a história se passa, mas mesmo assim é muito lindo, muito colorido, muito bem feito, as armaduras, as roupas, a maquiagem, tudo é lindo de morrer. Me dá uma sensação de estar em casa. E não faz sentido, porque eu moro muito longe do Oriente. Então não faz sentido nenhum. Mas eu cheguei com baixas expectativas para esse filme. E eu acho que é a forma que você tem que assistir. Cheguei com baixas expectativas e me surpreendi em alguns detalhes, né? Eu gostei da Mulan. Eu acho que ela é a única personagem que se constrói ao longo do filme. E ela é construída bem. Eu gosto muito dessa história. É uma das minhas animações preferidas. Sou apaixonado pelo primeiro Mulan de animação. E esse deixou aquele gostinho gostoso de saudade, de nostalgia. Quando eu fui pesquisar para falar da repercussão na China, né, para ver se esse filme realmente honrou o chinês, já que a animação não tinha honrado, eu fiquei sabendo de algumas coisas que eu realmente não quero muito entrar em detalhes. A questão da China e de Hong Kong é uma questão muito delicada. Eu não tenho propriedade para falar disso aqui, eu posso ofender alguém. O que eu sei a partir das pesquisas é que alguns chineses quiseram tentar boicotar o filme, principalmente o que estavam chamando nas notícias, nas reportagens que eu li, de pró-democráticos, né? Os pró-democráticos eram os principais que queriam boicotar esse filme, devido até mesmo a lugares onde ele foi gravado. Então acho que são detalhes que eu não vou entrar aqui, mas eu espero que os chineses e toda a cultura asiática se sinta contemplado e não se sinta ofendido com um filme desse, porque é muito ruim quando alguém se sente ofendido. A gente sabe muito bem, sendo brasileiro, como que diversas obras já olharam pra gente e assim, a gente sabe, né, como a gente é estereotipado e isso não é legal, a gente não se sente bem com isso, não. Eu acho que é um filme bom, sim. Eu acredito que quem não conhece a animação, por exemplo, vá curtir a história, porque a história é muito boa, a história da Mulan, a história dessa lenda. E eu me surpreendi realmente de forma positiva em relação ao que eu achei que eu ia assistir nas telas por conta de tantas críticas. Mas não o suficiente pra achar que o filme é maravilhoso ou pra achar que é um live action que eu realmente goste. Tirando o que eu falei já de figurino, cenário e tal, as atuações eu também acho que são bem legais. Eu vi muita gente criticando a atriz que faz a Mulan, que não tinha gostado dela em si. Eu gosto, eu acho que é bem legal e tal, por mais que não gere a identificação que eu acho que a outra Mulan, né, a Mulan da animação, trazia pra gente, mas acho que não é por conta dela exatamente, é por conta da história, da nova história que trouxeram. Definitivamente não veria de novo, mas acho que valeu a experiência. Já a animação, veria 1000 vezes se possível, inclusive cantaria todas as músicas junto. Mas e você, já assistiu Mulan, esse novo live action? Gostou ou saiu decepcionada aí dessa nova adaptação? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar te esperando aí pra esse debate, hein? E se você gostou do vídeo, já deixa o seu curtir, o seu gostei, é só clicar no joinha que tá aqui embaixo também, porque assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e entrega pra mais pessoas, e aí você ajuda a gente também. E aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele amigo que ama Mulan e pode ter gostado ou odiado essa adaptação. Não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo e ADE Awards tá no ar, vai lá votar, não se esquece. Vai ser a maior premiação. Oscar, Globo de Ouro, Emmy, além dos Ecrãs Awards. Blim, blim. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Tem mais 2 vídeos aqui do lado para você assistir. Então vai lá, não se esquece. Clica aí.